Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós damos graças ao Senhor pela vida da igreja, pelo pão, pela família aqui presente, reunido neste momento para esse culto de meditação na palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, a leitura responsiva, no capítulo 16. Atos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 21. E chegou, Atos capítulo 16, do verso 16 ao verso 21. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens conheciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar neste momento. Há algum pedido de oração por parte da igreja? Algum pedido especial? Orar pelo irmão da nossa irmã que está internado. Qual é o nome dele? José Devanir dos Santos. Vamos orar. A irmã é lá de Rondônia, né, a senhora? Ora pela nossa irmã, ela está aqui na cidade, motivo de enfermidade da filha. Vamos orar por ela, né? Para que Deus dê vitória. São esses os pedidos de oração. Vamos orar apresentando a Deus. O presbítero Lucas, que nos dá satisfação e prazer de estar hoje aqui com a congregação, é quem vai fazer a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, os teus servos que aqui estão na tua casa nessa noite. Meu Pai, em pedido especial, Senhor, meu Pai, essas pessoas que estão enfermas, Senhor, meu Pai, naquele leito de hospital, Deus. Nós não podemos estar lá nesse momento, Senhor, mas o Senhor pode, através do teu Espírito Santo. É o Senhor que pode curar, é o Senhor que pode tudo, Senhor, meu Pai. O Senhor é o Deus do impossível, meu Deus, e nós cremos na tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Igreja, pode tomar os assentos, meus amados. Meus irmãos, nós temos um texto na palavra do Senhor, nosso Deus, onde ele traz uma palavra aqui, em que eu meditei hoje para nós falarmos sobre, dentro dessa leitura que fizemos, eu quero falar sobre discernimento de espírito. Um dom que é muito necessário à vida da igreja.
o crente, quando buscar a Deus, pedir ao Senhor que Ele possa conceder discernimento, porque nós sabemos que onde não há discernimento, parece que as coisas ficam tudo muito complicado. Terminamos por falta de discernimento. Há muitos que fazem as coisas e depois dá complicações tremendas porque não houve assim discernimento. Discernimento espiritual significa ter a capacidade de distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, o que é verdadeiro ou o que seja falso. Tudo isso que nós vamos falar, evidentemente que é na área espiritual. O discernimento, meus irmãos, é um atributo de Deus pelo qual Deus ele conhece absolutamente todas as coisas, tendo autoridade para julgar todas as coisas com retidão e justiça. De Deus ninguém esconde nada, porque nós dissemos aqui que é um atributo de Deus, né? E que Ele conhece absolutamente todas as coisas. Então saibam disso, que nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. E aí nós vemos, meus amados irmãos, a misericórdia de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso. Isso também é um outro atributo dele, Ele ser misericordioso, porque Ele viu, vou me pegar por aqui pelo plenário que nós estamos reunindo, Ele viu nesse dia tudo o que nós fizemos, o que nós falamos, os nossos procedimentos, as nossas palavras, mesmo você estando sozinho ou sozinha aqui, ali, acolá, saiba disso, Deus, Ele te acompanhou tudo como está acompanhando-nos neste exato momento. Então, quando eu digo do discernimento, que Deus Ele conhece absolutamente todas as coisas, e aí eu falo que Deus é misericordioso, sabe por quê? Porque, irmão, Deus Ele tem misericórdia de nós, porque Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe dos nossos procedimentos, e às vezes quantas coisas erradas ou pensamentos que não éramos para pensar, mas subiu ao nosso coração o desejo, e mesmo assim Deus, Ele tem misericórdia de nós, certo? Mas Ele, sabendo de todas as coisas, Ele tem autoridade para julgar com retidão e justiça. Então este dom em exercício revela-nos qual é a fonte de qualquer demonstração de poder ou de sabedoria sobrenaturais. Veja bem, irmãos, quem tem discernimento saberá distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, certo?
Então, o discernimento vai fazer com que nós não venhamos a aceitar uma coisa errada ou algo que é falso, porque você tem discernimento, você discerne bem as coisas, certo? E não vai cair facilmente em armadilhas, porque você consegue ver a intenção por detrás do intuito daquelas ações. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala para nós que nós devemos ser, veja bem, simples como uma pomba, porém prudente como uma serpente. E quem pensar que crente é bobo, crente não sabe o que faz, crente não entende das coisas, essas pessoas estão erradas em pensar assim, porque crente, ele é simples como uma pomba e prudente como uma serpente, correto? Então nós vemos, meus amados irmãos, que no discernimento, o crente ele não vai cair facilmente nas armadilhas de pessoas mal intencionadas, que querem lhe passar para trás, que querem lhe enganar, que quer fazer com que você caia na conversa dele ou dela, certo? Mesmo na sua simplicidade, você tem a prudência, você tem os cuidados, né? Mas quando nós vemos aqui esse dom do discernimento, reflete uma necessidade que começou, irmãos, a surgir já nos tempos primitivos. E por quê? Já lá no início da igreja, nos dias dos apóstolos, né, nós vemos que houve ali o surgimento de falsos profetas, falsas profecias, falsas doutrinas no meio da igreja. Se naquele tempo já existia isso, e que dirá hoje, os dias tão pecaminosos que estamos vivendo nessa presente geração do século 21, certo? Então a Bíblia, ela nos ajuda, ela traz para nós o entendimento, para o conhecimento do discernimento, certo? Então, quando nós estudamos a Bíblia para quê? Para aprendermos a verdade e descobrirmos o que é a vontade de Deus para cada um de nós. Nós vemos em 1 Timóteo, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1 a 5, nos diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam a mentira,
tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus nos criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então nós vemos, meus irmãos, a previsão, nós temos aí a previsão de que espíritos enganadores entrariam atuando em tempos posteriores. E nós vemos ainda um outro versículo na Bíblia que diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. 1 João 4 e o versículo 1. Então João, já ali no primeiro século, ele já advertia a igreja com estas palavras: não creais a todos os espíritos, né? Mas provai se os espíritos são de Deus. Nós vemos, irmãos, que este estudo sobre o discernimento, ele traz um tema que consideramos de suma importância na vida cristã. Discernimento espiritual, especialmente com foco na distinção da operação do erro, e que infelizmente, irmãos, isto está atuando e presentemente no meio do povo de Deus, infelizmente. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos de conhecer alguma coisa, o estudo da palavra de Deus sobre discernimento, certo? Nem sempre é possível discernirmos pela percepção humana quem é joio, quem é trigo, quem é joio, quem é trigo, quem é que é o crente que vai realmente ser salvo e vai para o céu. Dificilmente, pela nossa percepção humana. Então deixa que o Senhor é que vai tratar disso. Só sei dizer uma coisa para vocês, a igreja do Senhor, que cada um de nós devemos nos esforçar para servir a Deus cada vez melhor. Cada vez melhor. Nunca olhar para a vida de fulano, ciclano, está fazendo assim, eu vou fazer também. Ah, mas se ela é crente, eu sou crente, por que ela age assim e eu não posso agir? Irmão, não olhe para ninguém, olhe para a palavra de Deus, siga o que a Bíblia ensina, você e Deus, porque cada um de nós haveremos de dar conta de nossas ações, de tudo aquilo que fizemos e praticamos aqui sobre esta terra em que vivemos, certo? Então naquele dia é o Senhor quem vai separar o joio do trigo. A modo grosso, a gente olhando a plateia, a sociedade, todos os irmãos crentes, uma igreja, no seu contexto geral, amém, todos que estão aí ouvindo a palavra do Senhor, se preparando,
mas nós devemos nos preparar cada vez melhor para servir ao Senhor nosso Deus. Certo? Então, irmãos, nós vemos aí que a origem de uma manifestação em comum, se é de procedência divina naquela pessoa, ou é de uma procedência demoníaca. As aparências, elas podem ser enganadoras, mas há pessoas, irmãos, na igreja, que tem esse dom do discernimento espiritual, e isso acontece através da orientação divina, porque quanto mais o crente ele busca a Deus, quanto mais o crente ele chega-se para Deus, Deus há de chegar-se para este crente, para esta irmã, para este irmão, para este jovem. E quem se chega para ele, certo? Ele vai receber de Deus esse discernimento, que é a orientação divina, e descobrirá a verdade e poderá saber como agir de forma correta. Então, irmãos, em meio às batalhas espirituais travadas, contra o reino das trevas, o dom de discernimento é vital para que os soldados de Cristo possam permanecer em pé e ponham em fuga os adversários que sorrateiramente buscam infiltrar-se para arrastar-nos para o erro, certo? Então é este assunto muito importante, que nós devemos colocar em prática. Tudo o que o Senhor Ele tem a nos ensinar por intermédio da sua gloriosa palavra, certo? Então eu vou aqui no primeiro ponto para com a igreja. Nós vamos aqui discernir e trazer aqui uma pequena definição para a igreja, certo? Um dos termos gregos mais comum no Novo Testamento para discernimento, no grego é diácrisis, que é um substantivo que se deriva do termo crino, um verbo, que por sua vez significa julgar. Segundo o dicionário Vini, diácrisis significa distinção, discriminação clara, discernimento e julgamento, certo? Então, nós vemos que no sentido em que nós tomamos neste estudo, como uma dotação espiritual, discernimento, então é compreensão adequada e a identificação exata da procedência de uma determinada situação e de procedência divina, se é de procedência divina ou se é de uma procedência demoníaca, certo? Então nós vamos
pelo Espírito de Deus, entender numa certa situação que está ocorrendo, se aquilo é maligno, ou deixa de ser maligno, ou é benigno, ou é da parte divina, da parte do nosso Deus, ou até mesmo, às vezes vamos orar por uma pessoa, e a pessoa, às vezes não está nem endemoniada, a pessoa está com um certo tipo de enfermidade, que às vezes você até desconhece, mas você não tem discernimento, você vai começar a expulsar demônio, quando na verdade é uma enfermidade, certo? Então nós precisamos buscar a Deus, ter a orientação divina da parte de Deus, para que nós não venhamos cometer erro naquilo que nós estamos fazendo, no desempenho do nosso papel como crente, porque o crente, ele é para ser bênção na vida da sociedade, na vida das pessoas. É por isso que nós, como crente, devemos estudar a Bíblia, devemos buscar a Deus, devemos ter uma vida realmente de comunhão com o Senhor nosso Deus, para que o nosso Deus, ele ache lugar em nossas vidas, e que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus para abençoar o povo. Amém, irmãos? Então veja bem, continuando aqui, irmãos, duas formas de discernimento. O discernimento das coisas espirituais tanto pode ocorrer de modo ordinário, isto é, de uma forma comum, quando usamos as faculdades intelectuais otimizadas pela sabedoria divina, certo? Essa é uma forma. A outra forma pode também ocorrer de modo extraordinário. O que é isso? É uma forma fora do comum. Aí nessa parte é quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, com dom espiritual de discernimento de Espírito. É Deus nos usando. Vejam bem, irmãos, veja esse exemplo aqui. Por exemplo, você ou um professor de escola bíblica dominical, ele pode decidir de modo ordinário se tal pergunta que um aluno está fazendo é sincera, ou é uma pegadinha que esse irmão aluno ele está fazendo para colocar o professor que está ali lecionando contra a parede, e até mesmo com o intuito de constrangê-lo diante da classe. Ah, pastor, mas acontece isso? É lógico que sim. Mas na igreja, na escola bíblica dominical, sim, pode acontecer. E é nessa hora que o irmão que leciona, ele tem que ter discernimento e ver se aquele aluno ou aquela pessoa, ele não está fazendo tal pergunta para poder querer humilhar o professor perante os demais irmãos. E é muito simples você, como professor, ou até mesmo como pastor, como eu estou dando o estudo aqui da palavra de Deus, se alguém levanta, pastor, eu tenho uma pergunta, e quer fazer a pergunta, ele pode até fazer. Eu não sou obrigado a responder para ele naquele momento. Eu vou estudar, eu vou analisar,
posteriormente eu te trago a resposta certa, correta, certa. É uma maneira, e você não está errado em fazer assim. Então nós vemos, irmãos, que noutra circunstância, um pastor poderá até mesmo precisar de modo extraordinário, agora falando de um pastor, da manifestação do dom de discernimento, para que este possa julgar com clareza a motivação no coração de um ofertante, que lhe procura fazer uma certa doação em quantia de uma soma alta de dinheiro, o que será uma bênção de Deus para a igreja, e até mesmo para expandir a obra. Irmãos, o pastor ele precisa ter discernimento, sim. Porque será que a tentativa não é de barganha? Porque tal pessoa, não, eu vou oferecer um dinheiro alto, a igreja precisa, a obra lá está precisando, e qual pastor que não vai me aceitar a minha oferta? Mas vamos lá, irmão, que às vezes aquela pessoa está fazendo isso porque ele está preparando o terreno dele, porque algo errado às vezes ele fizera lá atrás, um pecado escandaloso, né, que foi ou está para estourar, ser descoberto. Então, para ele amenizar do seu lado as coisas, ele procura querer, em outras palavras, como que comprar o pastor. Está entendendo? Irmão, está errado. E é aí aonde o homem de Deus, que cuida da igreja do Senhor, certo? Ele tem que ter o discernimento. Por quê? Às vezes ele nunca nem foi dizimista, às vezes ele não dá o que é para a obra de Deus, e agora ele vem lhe agradando e tal. Cuidado. Houve uma pessoa que ele me procurou e procurou e dizer: olha, meu dízimo é bom e eu vou continuar trazendo dízimo. E eu falei: meu irmão, eu não estou interessado no teu dízimo, eu me interesso é na sua dedicação ao Senhor nosso Deus. Porque tem crente porque pensa que dá dízimo na igreja, ele vai poder fazer as coisas erradas e ficar sempre com qualquer coisa. Não pode. Dízimo não leva crente para o céu, viu? Então tenha cuidado. E o homem de Deus, ele tem que ter discernimento dessas coisas. Pela bondade e misericórdia de Deus, eu nunca fiquei em cima de empresário, procurando tirar o que é dele, o dinheiro dele e tal. E olha, irmão, quem é fiel, é obrigação dele, da parte de Deus, o que ensina a Bíblia, é ele voluntariamente, tocado pelo Espírito de Deus. Eu sou abençoado, eu sou uma abençoada, eu tenho o prazer de levar o que é do Senhor na igreja, e aí ele vem atrás. Mas há lideranças por aí afora que, pelo amor de Deus, irmão, aí a família deste peca, faz coisa errada, faz isso, e ele não mexe com eles por causa daquilo financeiro que entra para a obra, e achando que se ele tomar uma atitude com aquela pessoa vai parar de vir à igreja, ou vai trocar de igreja, ou vai para outros ministérios, e depois ele vai ficar sem aquela oferta gorda, ou aquele dízimo gordo. Não é assim, irmãos, que funciona. E é aí onde
o pastor que lidera, que administra, ele tem que ter discernimento. Qual é a intenção? E isso ele percebe quando as coisas acontecem fora do normal. Porque a Bíblia já fala, o normal é esse: traga o que é do Senhor à casa do Senhor. Amém? Então é assim. Então, irmãos, às vezes tem coisas que é um laço do diabo para jogar o pastor ou a igreja ao escândalo financeiro. Como diz aí o adágio popular: nem tudo que reluz é ouro, certo? Nem tudo porque é amarelo, está brilhando, é ouro. Tem que cuidar. O discernimento é um dom muito útil para a igreja. Por quê, irmão? Ajuda a seguir o caminho correto. Esse dom há de desmascarar as mentiras, doutrinas falsas, protegendo as pessoas do perigo. Também ajuda a manter a ordem para que os fiéis não venham cometer loucura, como tentar expulsar demônios de alguém que precisa, na verdade, de médico, tratar da sua doença. E às vezes assim vice-versa, às vezes a pessoa de fato está endemoniada, não é enfermidade, mas é demônio mesmo. Aí tem que orar para expulsar, certo, irmãos? Então nós vemos o quanto é importante nós termos, meus amados irmãos, o discernimento que vem de uma sabedoria dada pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Além da capacidade de discernimento natural, a pessoa com dom de discernimento espiritual, esta pessoa, ela é guiada por Deus. É Deus quem está direcionando, é Deus quem lhe dá a certeza para ele ou ela discernir as coisas e levar a questão adiante, e não vai trazer confusão, porque quando é Deus trabalhando, irmãos, não há confusão. Quando é Deus operando na nossa vida, na vida da igreja, na vida do cristão, não há confusão, certo? Agora, irmãos, eu vou já aqui para o tópico 3. Todos os crentes, veja bem, todos os crentes são chamados ao discernimento. Discernimento do cristão é especial para todos os crentes que o buscam, para que eles possam receber. E quem tem o Espírito Santo, este ganha a capacidade para entender as realidades espirituais, porque sua mente há de ficar aberta para as coisas de Deus. Nós vamos ver aqui na Bíblia que diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas do Espírito de Deus. O homem, ele tem conhecimento das coisas do homem, certo? Porque são humanos, e humanos com humanos, ele há de entender qual é o que está acontecendo ali entre nós, certo? Então ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser senão pelo Espírito
Espírito de Deus. Aleluia! E nós vemos, irmãos, que quem tem Jesus, ou seja, quem não tem Jesus, a pessoa que não tem Jesus, este anda cego espiritualmente, não consegue entender a palavra de Deus. É diferente de você que é salvo por Jesus Cristo, que tem Jesus no seu coração. Se você não entende a palavra de Deus, peça sabedoria a Deus, ore a Deus, que Deus lhe dará graça e conhecimento e fará você crescer no conhecimento da palavra de Deus, abrindo-lhe o teu entendimento. Agora, quem não tem Jesus, ele não tem esse entendimento, porque o pecado, ele obscurece o entendimento de quem não tem Jesus. Mas quando o homem e a mulher, eles recebem o Espírito Santo, o Espírito Santo lhe abre os vossos olhos, passa a lhe dar entendimento. Olha o que a palavra de Deus ainda diz, no mesmo livro de 1 Coríntios capítulo 2, onde eu li agora há pouco. Ora, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Deu para você entender? Que segundo a palavra de Deus aqui dita, escrita pelo apóstolo Paulo, você e eu, que somos salvos por Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo. Está entendendo, igreja? Então você não é qualquer coisa, nós não somos qualquer coisa. Por isso que eu disse lá no início, quem achar que crente é tolo, que crente é bobo, que crente não entende nada, está completamente errado, está completamente enganado. Porque perante a palavra de Deus, o que está na Bíblia, e eu creio que nós temos a mente de Cristo. Amém? Nenhum crente não pode justificar sua ignorância ou atração pelo engano no fato de não ter o dom espiritual de discernimento, e muito menos também deve pensar que discernir os espíritos é coisa para super crente. Aliás, eu acredito que não há super crentes, ou apenas para poucos privilegiados da igreja, dotado de um super poder, como assim, de um raio-x espiritual. Não, não é isso não. Todos os crentes são chamados a examinar com muito cuidado a procedência dos fenômenos sobrenaturais que ocorrem entre nós. Todos nós temos o direito que, com cuidado, certo, para nós vermos as procedências e buscarmos a Deus, recebendo a orientação divina de Deus, e Ele há de nos dar o dom de nós podermos enxergar as coisas, discernir o porquê daquilo, o porquê que está acontecendo. É comum, irmãos, às vezes as pessoas nos contar sonho, e ele quer a interpretação do sonho. Então,
Ah, mas o fulano tem um dom de interpretar sonhos. Tem uns que tem mais facilidade, ele já vê assim, ele vai ajuntando e leva aquilo para o sentido espiritual, e ele dá uma palavra que aquela pessoa se agrada. Não, realmente é isso mesmo. Ele aceita aquilo como uma interpretação. Mas para trazer isto, para fazer isto, nós precisamos realmente de Deus na nossa vida, para que nós não venhamos dar uma interpretação errada, algo que não tem nada a ver, correto? Assim, quando o Senhor ele mostra algo para uma outra pessoa e fala: olha, irmão, eu tenho algo assim para lhe dizer, Deus me mostrou a sua pessoa assim, assim como aconteceu comigo domingo à tarde agora, após a reunião. Uma irmã, esposa de um pastor nosso, das nossas congregações, me procurou e falou: pastor, eu vi o senhor assim, assim, assim. Ela me falou, ela detalhou: eu vi o senhor numa reunião, não eram muitas pessoas, mas era uma reunião, e tinha vários papéis para o senhor assinar, e naquela assinatura, era a tua assinatura que ia dar a decisão para desenrolar o que estava enrolado. A irmã começou a falar isso para mim, e aí naquele momento eu pude entender, eu já tive um discernimento. Eu falei: realmente, irmã, o que a senhora está dizendo é de Deus, porque eu tenho algo que, inclusive, amanhã, segunda-feira, eu estou indo a São Paulo, após a reunião que eu tenho lá, e eu vou ter um encontro com alguém da minha família, que tem umas coisas lá que está tudo enrolado, embolado, e ninguém resolve nada, e está acontecendo problema entre a família. Ela falou: pois é, o senhor vai, Deus vai usar o senhor, porque ele mostrou a mim. E ela falou: e o irmão ora, porque a hora que o irmão orar, e aquelas pessoas que estão se levantando contra, para que o assunto não seja desenrolado, o irmão pode orar que isso é demônio na vida daquelas pessoas. Eu falei: exatamente. E eu já comecei, a partir daquele momento: Senhor, eu vou amanhã para São Paulo, tenha misericórdia de mim, não quero magoar ninguém, não quero machucar ninguém, e a decisão está para sair a partir da minha definição. Ah, irmão, não deu outra, eu fui lá e conversando e tal, isso e aquilo, e as coisas mudaram, graças a Deus, e vamos dar encaminhamento, coisa de família. Então, irmãos, o que é isso? A irmã conta para mim que Deus me mostra, e eu sinto já no momento que realmente o que Deus havia mostrado para ela, sem ela conhecer causa, não sabe nada a meu respeito, certo? Então é Deus purinho, irmão, na vida daquela irmã. Deus ainda fala, Deus ainda trabalha, Deus ainda dá discernimento às coisas. Amém, irmãos? Então é assim, correto? Então eu quero dizer, olha, eu vou repetir novamente o mesmo versículo que eu já li, de 1 João 4:1. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, certo? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O apóstolo João, ele apela aqui dizendo, amados. Ele não apela apenas aos pastores, mas ele diz de uma forma maravilhosa, aos amados. Não é somente aos teólogos, mas é para aos amados. No outro momento ele nos chama de meus filhinhos, está em 1 João 2:1. E para que ninguém se excuse, ele deixa claro a quem se refere. Portanto,
todos estão inclusos, ainda que cada um terá um nível de discernimento ajustado de acordo com a sua maturidade, ou a operação do dom espiritual em seu coração. Meus irmãos, amada igreja, não nos esqueçamos que Deus revelou segredos, Ele antecipou fatos. A quem? Ele era menino ainda, Samuel. 1 Samuel, lá no capítulo 3, verso 11 a 14, todos nós sabemos que Deus quisera falar com Samuel e revelou a Samuel algo que estava acontecendo. Lembremos também do que Paulo, o apóstolo, lhe disse sobre Timóteo, que Timóteo sabia as sagradas letras desde quando da sua meninice, 2 Timóteo 3:15. Então a todos os crentes, está ordenado: buscai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, verso 1. Irmão, o que acontece com o crente? O crente aceitou Jesus, preparou, desceu as águas, busca um batismo com o Espírito Santo. Aí ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí ele para ali, não busca mais nada. Busca, irmãos, os dons espirituais, é para a igreja, é para cada um de nós, certo? Então, esse buscai inclui os dons de discernimento, de espírito, que é sem dúvida um dom imprescindível, um dos melhores dons, certo? Para a igreja do Senhor. Tenhais mais discernimento em nossos dias, onde a multiplicação da maldade e do erro tem se afastado com a astúcia de Satanás. Então você que serve a Deus, você que glorifica ao Senhor, procure sempre buscar, pedir ao Senhor: Senhor, me dá discernimento. Você que é pai, você que é mãe, o que é que está acontecendo lá dentro do teu lar? Qual a função, qual é o problema que você está perdendo seus filhos, suas filhas, sua família para o demônio, para os diabos? Tenha discernimento, não seja enganado, não seja enganada pela artimanha, pela astúcia, que o inimigo às vezes está na vida do teu ente querido dentro de casa, e você está engolindo tudo, isso não tem nada, e você, quando vê, perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu a filha, e você fica desesperado, porque lhe está faltando discernimento. Esteja atento. Eu creio que é Deus falando com cada um de nós. Amém? Paramos por aqui, semana que vem nós continuamos. Amém? Vamos agradecer a Deus pela palavra que o Senhor nos concedeu. Pastor Gerson, para agradecer a Deus pela palavra e pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor.